Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês todos. Não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Hoje vamos procurar entender a solenidade de Cristo Rei, que é o clímax do ano litúrgico, do ponto de vista de São Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 12 a 20. Trata-se de uma passagem que é conhecida como o Hino de Cristo e provavelmente reflete um dos hinos cantados a Cristo na igreja primitiva. Os cristãos aprendiam esses cânticos e os entoavam nas celebrações litúrgicas, assim como fazemos hoje na missa. Este hino sobre Cristo como que resume a doutrina sobre o Cristo na igreja primitiva. Resume a cristologia no primeiro século, na época de São Paulo. Ao que indica o texto, seria um hino familiar aos colossenses. Aparentemente, na igreja de Colossos, havia alguns erros sobre Jesus, e Paulo busca corrigi-los, não apenas por meio de seu próprio ensino didático, como também usando este hino para ilustrar o mistério da pessoa e missão de Cristo. Ouçamos a passagem. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Essas declarações lembram um pouco o nosso credo. Contém o que Jesus fez por nós e pelo universo inteiro. O hino nos ensina sobre a criação, sobre Cristo, tanto Ele mesmo, no âmbito teológico chamamos de cristologia, como pelo que Ele fez, a nossa salvação, que no âmbito teológico chamamos de soteriologia, porque sóter, em grego, significa salvador. O hino também ensina de passagem sobre eclesiologia, o mistério da igreja, e, finalmente, sobre escatologia, aquilo que deverá acontecer no fim dos tempos. Vamos então passar por esses aspectos? Paulo começa com uma declaração eclesiológica. Ele usa uma imagem para a igreja ao dizer: vos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Ou, como outras traduções colocam, participar na herança dos santos na luz. Os santos, na linguagem de Paulo, são os que foram batizados, aqueles que pertencem à igreja. Ele falará, por exemplo, sobre os santos que estão na igreja de Corinto. Aqui, quando Paulo fala sobre os santos na luz, evoca uma imagem do livro de Daniel, sobre os santos e a vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu. O cristão é alguém que tem uma herança, não terrena, mas celestial, a herança daqueles que vivem na luz de Deus. A esta declaração sobre a igreja, Paulo junta uma declaração soteriológica. Ele descreve a salvação como libertação do domínio das trevas e uma transferência para o reino de seu Filho amado. A imagem é bem forte.
Nós, muitas vezes, pensamos na salvação como uma espécie de transação legal. Tínhamos uma dívida do pecado e Deus a perdoa. Ou pensamos que a salvação diz com agora eu estar na terra, mas esperar um dia chegar ao céu depois da minha morte. Contudo, Paulo fala nessa transferência do poder das trevas e em se tornar um membro do reino do Filho, pelo batismo e pela fé. Transferência do reino de Satanás para o reino do Filho. É disso que trata a salvação, conforme Paulo. E como Cristo nos traz do domínio das trevas para a herança dos santos na luz? Pelo poder do seu sangue. Como diz o versículo 20, por Cristo Deus quis reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Aqui entra mais uma vez um paradoxo de Cristo Rei. Ele é o Rei do universo todo, mas seu trono, aqui na terra, foi a cruz. Sua coroa foi de espinhos. Foi executado como eram executados os escravos, mas venceu o mal e a todos resgatou. Segue-se o coração do hino nos próximos versos, sobre a cristologia, sobre quem é Cristo. Por um lado, Paulo descreve Jesus como um ser humano perfeito. Ele é a imagem do Deus invisível. Qualquer judeu do primeiro século ouviria aí um eco do livro do Gênesis. Lá, Deus cria o homem e a mulher. E diz o capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Ao descrever Jesus como a imagem de Deus, Paulo está explicando que Cristo é o novo Adão. É o novo homem. É o começo de uma nova humanidade e a inauguração de uma nova criação. No entanto, Paulo também afirma que Jesus é totalmente divino. E prossegue dizendo que em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações, principados ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Tronos, domínios, principados, poderes são os termos de Paulo para os poderes angélicos. Diferentes categorias dos espíritos invisíveis, a que nós nos referimos como anjos. Por um lado, Cristo é um novo Adão, um ser humano, a imagem de Deus. Por outro lado, ele também está acima de todas as criaturas do mundo. Ele é, de fato, aquele por meio de quem a criação veio a existir, inclusive os anjos. Cristo é Criador. Paulo acrescenta: ele existe antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. E no versículo 19 segue: Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. Cristo é Deus. A palavra plenitude no grego é pleroma. Descendo ao capítulo 2, versículo 9, Paulo torna a esclarecer: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esta é uma maneira paulina de se referir à encarnação. Jesus não é apenas a criatura mais elevada entre todas as outras. Ele é o próprio Deus em forma corpórea. Ele assumiu uma natureza humana. Por essa razão, ele é capaz de reconciliar não apenas a humanidade com Deus, mas toda a criação está sob o domínio de Cristo. É isso que quer dizer: ele existe antes de todas as coisas e nele todas elas têm a sua consistência. Quanto a essa expressão, todas as coisas, em Paulo, o grego é tapanta. É uma forma de se referir ao cosmos. Normalmente, nós falamos em universo. No primeiro século depois de Cristo, os escritores do Novo Testamento dirão tapanta, o tudo, ou todas as coisas.
Então, no hino aos Colossenses, Paulo está cantando que Jesus Cristo não é somente o Messias, o Cristo, o ungido. Ele é o Redentor do cosmos. Não é apenas o Senhor da Igreja ou o Senhor de Israel, ou mesmo dos anjos. É o Senhor do universo, aquele por meio de quem todo o universo foi feito. Ele é aquele que reina sobre o universo, Deus e homem, que fez a paz através do seu sangue de cruz. E Paulo arremata: ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia. Na tradição viva, São Gregório Nazianzo, um dos padres da Capadócia, do século IV, muito famoso, chamado Gregório o Teólogo, porque penetrou no mistério da pessoa de Cristo e da Trindade de uma maneira única, assim como São João também era chamado o teólogo, porque seu evangelho, de todos os 4, é o que penetra e revela o mistério da Trindade com maior profundidade. Pois bem, Gregório explica o hino aos Colossenses dizendo o seguinte: Cristo é chamado imagem porque é de uma mesma substância, a mesma substância do Pai. Deus é simples, não é um ser composto, complexo. Seres sem complexidade em sua natureza não têm pontos de semelhança ou pontos de dessemelhança. São réplicas exatas, idênticas e não parecidas. Gregório esclarece que, quando falamos de Cristo como imagem do Pai, ele é a imagem do Pai de uma maneira perfeita, inexprimível, muito acima das imagens entre as criaturas. Por exemplo, costumamos dizer que um filho é a cara do pai quando se parece com ele. Mas as diferenças entre o pai e seu filho, por parecido que seja, são inúmeras. É assim no reino das criaturas. Com Jesus é diferente. Ele mesmo disse aos apóstolos: aquele que me vê, vê o Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desço para você, sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.